Sejam muito bem-vindas ao podcast Mãe em Fases, podcast voltado para você, mulher, mamãe, que está aí tentando ou já está imersa a esse mundo da criação. Para você também, titia, coruja, dinda, vovó, que também se interessa por todo esse conteúdo. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela faz estudos bíblicos com mulheres e a gente vai falar um pouquinho sobre feminilidade, posicionamento e fé. Viviane Menezes, prazer ter você aqui. Queria que você me falasse um pouquinho quem é a Viviane Menezes. Bom, Viviane Menezes Félix, casada, mãe de um menino, um moço já de 22 anos, autista, tem também TDAH, escritora, estou para lançar um livro, a vida inteira frequentei a igreja e eu acho que é isso. Mãe, né? Mãe em tempo integral, né? Durante um bom tempo. E eu acho que a maioria das mulheres é assim, né? Durante um tempo a gente é mãe o tempo todo e aí depois você vai soltando e vai, opa, peraí, agora eu posso respirar um pouquinho. Vou fazer uma ginástica. Não, acho que agora dá para eu trabalhar meio período e assim por diante. Então, foi assim comigo, eu creio que deve ser na maioria das pessoas que te assistem, né? Ô, Vivi, e o que te motivou, o que fez brilhar seus olhos, toda essa coisa de fazer esse estudo bíblico mais voltado para essa feminilidade, esse posicionamento da mulher, né? E a fé também da mulher, né? Trazer da mulher, da mãe. Uhum. A feminilidade, posicionamento e fé, eles foram sendo perdidos. Eu não sei, assim, o seu círculo de amigas, mas a maioria das mulheres se perderam. E hoje está difícil da gente se encontrar. Então, hoje, as mulheres, quando vêm, estão gritando, quando vêm, estão limpando calha sozinha, trocando um chuveiro, e esse não é papel nosso. E eu estou falando por mim mesmo. Eu comecei a reparar nisso quando um dia eu estava literalmente em cima de um telhado limpando uma calha. Esse não é papel nosso. Então, quando eu comecei a prestar atenção nisso, primeiro olhando para mim, eu vi que eu não estava sozinha. Tinha muita gente assim, muita mulher assim. E o nosso papel já é pesado, né? Então, a gente cuida do lar, a gente se esforça para cuidar do marido, se esforça para manter a casa em ordem, pelos filhos, abre mão de muita coisa por amor à família. E, por conta disso, a gente vai se perdendo. Então, olhando para os lados, vi que eu não estava sozinha e, conversando com amigas, a gente começou a estudar juntas esses temas na Bíblia e nós começamos a achar muita inspiração para a vida. Então, não é só sobre um assunto de hoje, mas a feminilidade ela está desde Gênesis até Apocalipse. A mulher é frágil, não no sentido de quebradiça, mas frágil porque ela traz doçura, porque ela tem que ser cuidada e por isso esse olhar. Já o posicionamento, porque tem muita coisa que estão enfiando goela abaixo das famílias que a gente não é obrigado a aceitar. Opa, peraí, dentro da minha casa, não. Hoje você não pode nem repreender seu filho se ele fizer alguma coisa errada ou desonrosa. Então, não. E a fé, porque eu tenho absoluta certeza de que a gente precisa de fé para caminhar. Eu não sei você, nem quem te assiste, mas quantas vezes o nosso filho está doente, a gente já fez de tudo. E daí, quando pega ele no colo e fala, Senhor, dá um jeito aqui, porque eu já fiz de tudo, eu não estou conseguindo. E aí a gente lembra de Deus. Então, aí entra a fé, não só na criação do filho, mas para tudo. Quando você tem alguma luta no casamento, é a fé que te sustenta. Quando, às vezes, entra o desemprego dentro da sua casa, é a fé que vai todos os dias ali, te sustentando para que você não caia. E, às vezes, se você está bem na fé, você também impulsiona o seu marido a ser melhor, impulsiona o seu filho a ser melhor. Então, é um combo aí do amor, eu acho. Ainda eu brinco com as meninas que fazem estudo comigo, é o Ministério do Amor. Legal. Esse é o nosso ministério. Eu achei legal você falar, é interessante isso, né? Que a mulher, às vezes, está lá trocando... Você se pegou limpando uma calha, né?
E você acha que nós, mulheres, a gente se coloca nessa situação? Você acha que os parceiros que nos colocam na situação? Você acha que a sociedade tem colocado a mulher nessa situação? O que você acha? Eu acho que tem de tudo aí. Tem a sociedade que está impondo isso, que tipo, nós temos que ser empoderadas, né? Então a gente tem que ganhar bem, a gente tem que estudar. E legal, ok, a gente tem esse direito também. Mas, biblicamente falando, não tá tão certo isso daí, entendeu? Então, por conta disso, a gente tem que se policiar. A sociedade impõe isso. Eu acho que a gente também, por conta de influência, porque tem a blogueira que ensina desse jeito. Porque eu estou assistindo uma série que a mulher super tá lá na frente e nem precisa de parceiro. Para que parceiro, né? Para que um cara para caminhar num casamento? Não, vamos ter uma noite ali, depois tchau, obrigada, né? Então, eu acho que tem muita influência também de redes sociais, de televisão, de TV, de seriados, enfim. E também tem a gente que vai assumindo um papel que não é nosso. Então, por exemplo, a gente pede uma vez para o marido, pede 2 vezes. Na terceira, a gente não tem paciência, vai lá e resolve. E a mulher, ela é boa nisso. A gente resolve mesmo. A gente, se pegar para resolver, resolve. E a gente, se precisar, tem uma força descomunal. E eu, com esse tamanho todo, eu arrasto o vaso. Se precisar, eu creio que você também. Então, eu acho que é um combo aí, sabe? Tem dessas 3 opções e tem muito mais que vai empurrando a mulher. Não, ó, você tem que ser forte. Não, você não tem que depender de ninguém. Não é assim. A gente vai se deixando colocar nessa situação, né? Vai se deixando e a gente dá conta. E a hora que a gente vê, a gente tá trocando a lâmpada mesmo, arrastando a geladeira, limpando a calha e fazendo tudo, né? Sim. E mais voltado assim para a família. Quais são os princípios que você entende bíblicos, assim, ou princípios até que você tem para você, que regem a família, que você leva para você, que você indicaria para uma mulher que está formando uma família, que ela deve seguir, né? Aqueles princípios básicos para ela pensar na formação da família. Eu acho que a formação da família eu acho que primeiro vem da nossa raiz, né? Cada um tem a sua história, cada família vem de um jeito. Eu brinco com as meninas do estudo que cada casa é um caso. Então, a minha casa, meu pai era de um jeito, seu pai era de outro. Funcionou na sua casa ou não. Então, daí, quando chega no nosso casamento, opa, isso aqui eu vou imitar, isso aqui não, nós fazemos a nossa seleção e continuamos, certo? Então, eu creio que seja assim, não tem um padrão. O que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para você, e tudo bem. Mas eu tenho, como esse microfone aqui tem um manual de instrução, nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia. E o melhor de tudo, o autor, quando a gente lê, está do lado para esclarecer para a gente. Isso é o máximo. Porque quando você abre a Bíblia e procura referência, tem de Gênesis a Apocalipse, tem milhares, dezenas de famílias que podem ser referência para você, entendeu? Eva pecou. Eva pecou, todo mundo, é culpa da Eva. Mas o Adão também foi frouxo, não foi? Né? Porque ele podia exercer o papel dele de sacerdote do lar. Eva, aqui você não mexe. Adão era mandão. Não, Deus colocou sobre ele a autoridade. E quando o homem é autoridade, debaixo da autoridade de Deus, fica fácil da gente seguir. Imagina, o seu marido ter como referência o amor de Deus. Como é que ele vai te tratar? Então, por conta disso, fica fácil você abrir a Bíblia e as famílias saltarem e falar, puxa vida, eu quero ter a fé de Ana, que era estéril, mas se derramou diante de Deus e Deus deu um filho para ela. Tem para todas as fases de uma mulher, tem referencial de mulher ali que você pode seguir, entendeu? Tem, por exemplo, o livro de Ruth, que se você tem uma filha adolescente, você pode sentar e ler com ela, que ela vai se encantar. É uma história de amor. E está ali.
E ela tem a sogra como conselheira, sabe? E que Ruth, ela abriu mão da vida dela para poder abençoar a sogra. E Deus olhou e falou, opa, peraí, eu vou abençoar essa menina, porque o coração dela vale ouro. E aí ela arranja um Boaz na vida. Um cara bonitão, bem de vida, e que a Bíblia fala que é o resgatador. Olha que delícia. Ruth estava perdida e ele vai lá e cuida dela. Tem o livro de Esther, que ela é uma rainha. Que menina que não quer ser uma rainha? Tem o livro de Daniel para menino, que você pode sentar com o filho e ler também, que é referência para, desde adolescente até velho. O Daniel foi um homem exemplar. Só que as famílias perderam essa referência do manual de instrução. Então, a gente tem dúvida, vai no Google. A gente tem dúvida, vai no TikTok. TikTok, você coloca lá 2 palavras-chave, vai aparecer o que você precisa. Eu estava com o meu cachorro, que estava com o olho inchado, eu fui lá no TikTok e achei o remédio pro cachorro. O cachorro. Então, esse na Bíblia não tem, né? Não tem. Esse não tem. Esse não tem. Mas, assim, então tem referência para tudo na Bíblia. E por isso eu acho que o meu maior referencial é a Bíblia. O guia é a Bíblia. E aí vai a referência de cada um como família, né? A sua família de um jeito, a minha de outro. Quando a gente casa, por exemplo, o marido vem de uma família onde o pai é assim, a mãe é assado. E eu venho de uma família também diferente. E aí junta esses 2, coitados, né? Aí vai bater biela, até aprumar e entender um ao outro. Mas a gente acha um padrão e a gente começa a seguir. Opa, tá dando certo, isso aqui eu vou replicar. Ou isso aqui não deu certo, isso aqui eu arranjei um rolo com meu marido, isso aqui eu não quero. Então, você vai fazendo a peneira e vai seguindo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu fazer essa. Minha avó era uma mulher muito sábia, né? Eu quero saber se você concorda com isso ou se acha meio polêmico isso, né? Que a mulherada, acho que a mulherada não sei se vai concordar muito comigo, não. Minha avó era uma mulher muito sábia, né? E eu fui muito criada por ela. E ela sempre falava para mim, filha, que se liga na terra, se liga no céu. Sempre falava isso para mim. Então, vê bem com quem você vai se relacionar, né? E ela falava assim para mim, tudo muda na vida. A moda muda, a arquitetura muda, a educação muda, o carro, né? O design do carro muda, mas a cabeça do homem não muda. Ponto. Ela falava, nunca se esqueça disso. Você concorda com isso? Que o homem, para casar, ele quer a mais pura? A Amélia? A Amélia. O homem para casar, eu acho que ele primeiro tem que... o homem é atraído pelo que ele vê, ponto. Então, primeiro de tudo, ele vai buscar alguém que ele olha e fala, essa é bonita, porque é assim, essa faz meu tipo. Às vezes nem precisa ser bonita, faz meu tipo. Então, primeira coisa, ele vai ser atraído pelo que ele vê. Então, gostou do produto? Aí ele vai sentar e conversar. Eu acho que, realmente, uma mulher para casar não é qualquer mulher. É uma mulher de valor. Porque como é que ele vai sair para trabalhar, por exemplo, e casar com uma mulher que não tem honra nenhuma? Será que ele vai trabalhar sossegado? Será que ela vai poder ir num clube sozinha de tarde com as crianças e ele vai ficar tranquilo? Ela é uma pessoa confiável? Pode falar o que for, mas eu creio que não só os antigos, mas hoje também é assim. Por mais descolado que o homem possa ser, no fundo, todos, homens e mulheres, querem uma pessoa honrada do lado. Honrada. E um termo muito polêmico, né? Que eu acho que a gente fala disso e sempre dá muito polêmica. O que você entende por uma mulher sábia? É uma mulher submissa? Esse é polêmico, né? É. Você acha que a mulher tem que ser submissa? Vamos lá. Vamos definir, então, sabedoria e submissão? Vamos. Sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa referencial, uma pessoa ponderada, uma pessoa que pensa antes de falar e agir. Uma pessoa centrada, feito, certo? Submissão. A palavra submissão, você sabe o que quer dizer ou não? Você está abaixo, né? Não. Não? Não. Submissão. Submissão. Estar debaixo da mesma missão.
Então, é você e seu marido pensarem e sonharem, concordarem com coisas para a vida que vocês querem. Então, quando você entende isso, opa, peraí, vamos sentar? Amor, eu acho que a gente poderia trocar o nosso carro. Eu tô nisso. A mulher não vai querer trocar o carro, a mulher não vai querer trocar a casa. Então, os dois juntos, debaixo da mesma missão, vão lutar para conseguir aquilo. É errada a ideia de que submissão é ser um capacho do marido. Acha na Bíblia algum lugar onde Deus tenha colocado a mulher para baixo? Em nenhum momento, pelo contrário. Jesus exaltava as mulheres o tempo todo. As mulheres não eram nem chamadas pelo nome, não participavam das conversas, mas Jesus sempre trouxe elas para perto. Então, a submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, como eu falei, brinquei com você, se o meu marido ama Deus, se o meu marido anda com Deus, rapaz, é uma delícia seguir esse homem. Ele tem como referência Deus? Então, ele vai ser amável, ele vai ser cuidadoso, ele vai ser zeloso, ele vai estar pronto sempre a perdoar, pronto a curar. Ele pode não curar, eu vou colocar a mão em você e você vai curar. Pode até ser, se ele falar em nome de Jesus, você também cura. Mas ele cura coração. Quando você está triste, ele vai te abraçar e vai te confortar. Então, estar debaixo da mesma missão é isso, submissão. Então, as mulheres de hoje em dia têm dificuldade. O termo submissão é ser capacho. Não! Tanto que Deus não tirou a mulher do osso do pé. Biblicamente falando, ele tirou de uma das costelas. O que a costela faz? Protege os órgãos vitais. Esse é o papel da mulher. Ele está no meio. Ela é o centro. A mulher é a obra-prima da criação de Deus. Ele deixou por último, não porque ela não era especial. Brincam que primeiro fez o rascunho. Que são os homens. Mas é uma brincadeira, mas a mulher é a excelência da criação. É a cerejinha do bolo. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente entende, tem sabedoria para abrir a cabeça e não engolir tudo que te oferecem, aí você fala, não, aí é gostoso ser submissa. Meu marido quer trocar a casa, por que eu não vou ajudar ele? A gente quer viajar no final do ano, por que eu não vou estar debaixo da mesma missão? Não vou economizar um pouquinho aqui para a gente poder gastar lá? Isso é ser submissa. Acho que perdeu-se um pouco esse termo, né? Submissão realmente ficou essa coisa de falar amém para tudo. Não existe isso. Aquela coisa E desde quando que mulher fala amém para tudo no casamento, e principalmente hoje em dia? Não existe mais isso. Mas existe sim aquela mulher sábia, e eu brinco lá em casa, que o Rodrigo é o cabeça e eu sou o pescoço. Mas é uma brincadeira, né? Que no final das contas ele decide. Mas a mulher, com jeitinho, ela vai... Se ela for sábia, no final das contas, é feita a vontade dela. Mas porque ela tem o poder de convencimento e ela tem a sabedoria de alcançar o coração do marido. Mas, bem, eu queria ir para tal lugar nas nossas férias. E ela vai dar um jeitinho de convencer ele de que o lugar que ela escolheu é melhor. E, no final das contas, eles vão. Porque o marido acaba fazendo mesmo tudo que ela quer, se ela tiver sabedoria. Agora, se ele tiver outro homem dentro de casa, uma mulher que se porte como um homem e que meça força com ele, aí ele não vai nunca concordar com ela. E sempre vai estar em atrito. Por isso que a gente tem que resgatar tudo isso. Essa doçura da mulher, é lacinho, é renda, é o rosa, é maquiagem, é cabelo. Não é coisa de menina. Isso é coisa de mulher. Deus nos criou assim. A mulher é cheia de curvas, o homem não. Exatamente. A gente é cheia de detalhe, a gente precisa, foi criada para ter detalhe. A gente foi criada para ser cuidada. Então, que delícia ser cuidada. Exatamente. Por que não deixar ser cuidada? Não se deixar ser cuidada? Meu marido até brinca lá em casa. Ele fala, eu sou o macho alfa, eu que mando aqui. Isso mesmo, ele ainda fala, tem que bater no peito. Assim, ele fala, eu sou o macho alfa. Eu deixo ele achar que ele manda, tá tudo certo. E eu vou com jeitinho ali também, né? E a gente vai conseguindo. E o que você acha, assim, né? Que é o papel da mulher na família, no casamento, na criação dos filhos? Qual que é o papel dessa mulher? Essa mulher, ela tem o papel de edificar esse lar, né? Como que ela pode fazer isso, né? Com oração, com tudo. Vamos lá.
O papel da mulher, rapaz, o papel da mulher... A mulher tem tantos papéis nessa vida que é difícil colocar assim, ó. Vamos enumerar? Acho que mais segundo os princípios religiosos Aham. mesmo, né? A mulher, eu acho que para o lar, ela é a alma da casa. Vocês já viram quando tem a mulher morre? A cor da casa Acabou. acabou. As plantinhas morrem, a casa fica cinza e empoeirada. Não é verdade? Quando o homem morre, a vida continua. No outro dia, as crianças vão para a escola, vai ter o almoço na mesa, porque a mulher, ela deixa de lado a dor para poder se concentrar. Não, tem que fazer dar certo a família. A gente tem isso dentro da gente. Então, a mulher é o coração da casa. É a mulher que abraça quando o filho está doendo, está com dor, machucou o pé, arrancou a tampa do dedão. Quem que eles gritam? Aliás, gritam o tempo todo pra gente. Eu ainda brinco com meu filho. Eu queria ganhar R$1 cada vez que você me chama. Né? Porque eles chamam o tempo todo. É a mulher que está ali para socorrer, tá? O marido, ele é o sustento, ele é o apoio, ele é aquele que protege, é aquele que supre as necessidades, né? Mas a mulher é o coração. Ela que forma, ensina, é através do exemplo dela que as meninas querem ou não ser iguais a ela, né? Então, e até a mulher... o homem, o filho homem também, procura uma mulher como a mãe. como a mãe para casar, né? Sim. É mais ou menos isso. Ou o oposto da mãe, dependendo da referência que ele teve dentro de casa, né? Mas a mãe, a mulher, ela é a referência. Boa ou não, ela vai ser a referência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que você acha das qualidades e virtudes, né, que a mulher pode cultivar dentro do lar? Em orações mesmo. A mulher, ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Você concorda com isso? Eu concordo que não só a mulher, mas homem e mulher, marido e esposa, pai, mãe, tem esse poder. Porque a gente amaldiçoa ou abençoa porque a gente é autoridade na nossa casa. Acreditem ou não, existe um mundo espiritual. Onde, quando as coisas começam a dar errado, as mulheres, elas se levantam e começam, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E já, às vezes, a gente não gosta de uma pessoa que foi na casa e já vai para o marido. Amor, não gostei dessa pessoa. E olha, se escrafunchar, a gente vai achar que tem alguma coisa esquisita. Então, a gente vem, eu brinco que a gente vem com um radar opcional de fábrica. Se a mulher falar que tal pessoa não presta, dificilmente ela erra. Porque Deus colocou isso na gente. Só se a gente não estiver alinhada com Deus. Aí entra algumas coisas a mais no radar, né? Entra a nossa insegurança e tal. Mas se a gente andar alinhada com Deus... Quando a gente anda alinhadinho com Deus, eu acho que até aquela mulher que chega no ambiente que seu marido tá, você já sabe que aquela ali... Você não sabe? Eu já sei. Aquela ali, me cheirou bem. Não quero. Quero perto do meu, eu não quero. Sai. Você sente isso? Eu sinto, mas tipo assim... a mulher, quando a gente tem isso... Mas a mulher, quando ela está lotada de Deus e quando ela é segura no casamento, a gente nem liga. Pode sentar assim, ó, mulherão do lado do seu marido, você não está nem aí. Sabe por quê? Na Bíblia fala, o homem saciado pisa em favos de mel. Então, entendeu, assim, irmã? Tem que estar saciado, né? O duro é quando não está saciado. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, crente é quadrado. Não, pergunta para as irmãs crentes. As irmãs crentes vivem a vida. A Bíblia fala que o nosso quarto é o nosso ninho. Rapaz, o chicote estrala. A gente tem que viver o amor mesmo. A gente tem que cuidar dos nossos maridos, não por obrigação, mas porque ele também cuida da gente. A gente olha e fala, rapaz, chegou o meu homem, chegou o meu marido. Coloca o celular 5 minutinhos antes dele chegar para despertar. Vai lá no banheiro rapidinho, joga uma aguinha no rosto, se empeteca para ele, vai receber ele na porta, seja bem-vindo, dá um abraço. Eu quero ver esse homem reclamar da vida. Mas a maioria das vezes, o que a gente faz? As mulheres fazem. Liga para o marido para pedir um pacote de arroz, mas não liga para falar eu te amo. Ele chega, a gente reclama da conta que está em aberto, mas não fala das qualidades dele.
Quantas vezes a gente abre mão da nossa vida, mas os nossos maridos também. Mas a maioria das vezes a gente não tem tempo para reconhecer. Eu não quero reconhecer. A gente é turrona demais. A gente está sendo instruída a ser a durona da história. A fodona, né? A fodona. Feio, né? É um termo feio, não combina com a gente. Então, eu acho que a gente tem que se deixar ser cuidada e deixar esse ambiente do lar mais gostoso, porque depende da gente. Ai, mas é um fardo demais para a mulher. Não, o nosso chamado é para dentro do lar. A gente que saiu e assumiu mais bronca. Então, se você dá conta de executar dentro de casa e ser uma baita de uma mulher dentro de casa e assumir outras responsabilidades, vai na fé. Vai ser feliz. Ai, mas ela é... Como fala? Ela é a moda antiga. Ela é contra as mulheres. Não, eu sou a favor. Eu sou a favor, porque vocês estão acumulando peso demais. Eu estou dentro da minha casa. Quase todo dia tem pão fresquinho. Quase todo dia tem bolo. Minha casa é bem arrumada, é limpa. Meu marido é bem cuidado. E eu trabalho fora, dentro de casa. Eu vou assumindo o que eu consigo. Agora a gente quer assumir milhares de coisas, quer ganhar bem. A Bíblia fala de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, o que adianta eu ganhar o mundo, ser super, super próspera e olhar para o lado e ver que eu perdi anos da minha vida querendo ganhar dinheiro e perdi a infância do meu filho? Geralmente, quem está criando os filhos hoje é o YouTube, é o seriado na Netflix, é o TikTok. E a gente está deixando, porque eles estão quietinhos, a gente deixa eles lá, ó, só rolando feed. Dá trabalho educar. Muitas de nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos para as professoras. As professoras não têm nada, elas vão lá para ensinar a ler e escrever. Caráter é ensinado dentro de casa. Mas eu acho que hoje eu acho que é multifatores, né, Vivi? Porque realmente hoje tem essa mulher que trabalha muito fora de casa, né? Que também tem que ajudar em casa, que também tem que ajudar a sustentar esse lar. E não é nem, acho que, talvez por uma necessidade, talvez, de só ficar rica. Acho que é uma necessidade de ajudar a sustentar a casa. E aí, você concorda que também o homem também tem que partir esse carinho, essa atenção, essa coisa? Ou você acha que isso tem que partir da mulher para haver essa mudança do homem? Não, aí é muito, muito peso partir tudo da mulher, né? Não tem que partir nada da mulher. Relacionamento é via de mão dupla. Eu trato o meu marido bem porque eu sou muito bem tratada. Eu não tenho absolutamente nenhuma vontade de ir para fora, conquistar alguma coisa, porque eu tenho meu marido que já tem conquistado. E aí cabe eu decidir se eu quero ir ou não. Agora, tem muitas coisas, por exemplo, tem mulheres que querem padrões. Ai, porque eu quero meu filho estudando na escola, bebê. Eu estudei em escola estadual minha vida inteira. E falo inglês muito melhor que muita gente que andou dentro de escola super cara. Então, não vai ser você abrir mão do seu tempo dentro de casa, trabalhando fora, que vai mudar, às vezes, o destino do seu filho. Não. Ou vai melhorar alguma coisa. Lógico, você pode ter um padrão de vida melhor. Mas a maioria das vezes, as mulheres querem trabalhar fora para poder comprar o seu Natura, né? Os produtinhos da Natura. Ou comprar o seu Avonzinho. Ou ir lá e comprar uma sandália sem precisar dar satisfação para o marido. É isso que a gente quer, não é? Eu acho que é também Eu isso, tenho né? muitas amigas que compram e deixam as coisas dentro do porta-mala. Para quando o marido não estiver em casa, tira da sacola e já soca dentro do armário. Isso é uma tática você tá ensinando os maridos aí, Vivi, ó. Esse podcast é mais de mulher, né? Mulher que assiste, perdoe. Jesus, gente. Ai. Não, gente, só a dica que os maridos, ó, não posso apaga. saber. Depois corta na edição. Corta na edição. Mas é verdade, entendeu? Então a gente acaba trabalhando fora para ter coisas a mais, entendeu? Mas não necessariamente que nosso marido não tem dado conta. É porque a gente quer mais.
E aí, será que isso daí é preciso? Então, mais uma vez, é uma linha de pensamento onde eu estou baseando na palavra de Deus e também na minha opinião. A Viviane tem a opinião dela, a Má tem a dela e assim por diante. Vocês também, tá, meninas? Não me julguem, tá? Eu sei que vocês vão julgar. Mas mesmo assim, se vocês acharem na Bíblia o oposto do que eu estou falando, show, pode me ir lá no meu Instagram e falar, Viviane, você está errada. E jogar na minha cara. E eu vou abaixar minha cabeça e daí eu volto aqui, tá, Má? Tá bom. Mas você acha assim, qual que é a maior dificuldade dessa mãe em criar esse filho e essa família e ser essa mulher que edifica o lar nos princípios bíblicos perante a sociedade? Qual que é a maior dificuldade que ela enfrenta querendo ser dessa forma? A maior dificuldade, Mari, eu acho que é tentar enfrentar o que está lá fora. Porque hoje, toda vez que você se posiciona, não, isso daqui na minha casa não, você é julgada e condenada. E muitas vezes cancelada agora, né? Esse é o termo do momento. É cancelado. Então, se você não é de acordo com o padrão que estão tentando enfiar a goela abaixo, aí ela foi cancelada. Aí ela está errada. Então, eu acho que a nossa maior luta é essa. Mas, assim, essa é pequena perto do significado dos nossos filhos e da nossa família diante de Deus, a eternidade. Porque isso aqui, isso aqui é tudo passageiro. Tudo passageiro. Acabou. Daqui a pouco vai ter outra pessoa sentando aqui e vai passar essa fase, entendeu? Vai passar. Mas a família não. A salvação não. E nós estamos falando de valores eternos. O que, por exemplo, os homens não têm noção é do papel deles como sacerdote que um dia vão enfrentar na presença de Deus e ter que dar conta. O que você fez com a mulher que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? Aí vai ser difícil para eles. E eles não têm noção disso, porque a gente está ocupado demais atrás de dinheiro e perdendo tempo com outras coisas. Ai, dinheiro não é tudo. Não, dinheiro... Gente, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a casa, pagar água, luz, telefone, trocar carro, trocar casa, cada um atrás do seu sonho. Show! A gente precisa disso. Mas e os valores eternos? Você tem buscado, né? Você tem. Então, quando a gente se conscientiza disso, os homens tomando o seu papel, né? Assumindo o seu papel de macho alfa, né? Na brincadeira, mas de sacerdote no mundo espiritual. Então, ele cerca de cuidado a esposa, ele cerca de cuidado os filhos, ele sustenta a casa e é preocupado com isso, porque essa área é dele. A gente ajuda se quiser, é um bônus, entendeu? Mas essa área é dele. Então, o marido tem o seu papel, a esposa tem o papel dela, né? Mas a gente não pode esquecer de ser mulher. Às vezes no meu Instagram aparece uma outra falando assim, ai, você está ensinando a viver para os maridos e orar para os maridos, tem muita mulher que sofre. Realmente, eu mesmo sofri durante anos. A gente não tem que carregar ninguém, porque a gente não salva ninguém. A gente tem que cercar quem a gente ama com as nossas orações, ser um bom exemplo, mas a gente tem que caminhar. Porque a gente precisa também estar forte. Então, a gente tem que ter, sim, o nosso tempinho sozinha, a gente tem que ter, sim, o nosso tempo de pé e mão, o nosso cabelo, o nosso banho de creme, as nossas coisas de menina, né? A gente tem que ter isso. Não tem que carregar marido no colo, entendeu? A salvação individual. Difícil, né? Às vezes a mulher acaba virando meio mãe do marido, não, né? então, porque a gente tem dentro da gente isso. A gente foi criada para ser mãe, mas não do nosso marido. Então, a gente tem que assumir esse papel. E largar a mão do papel de mãe. A gente não é mãe do nosso marido. Ele tem que cuidar da gente. Entendeu? Vivi, e assim, você por ser uma mulher muito de fé, né? Bem religiosa mesmo, estudiosa, sabe muito, entende muito da Bíblia. Você tem alguma história de superação, né, na sua família? Sua história de vida para contar pra gente? Tem bastante testemunho. Por exemplo,
O meu filho, nós estamos falando de mães aqui em fase. Eu tive uma gravidez onde eu passei dos 2 meses até ganhar o Ricardo. Até ter o Ricardo, eu tive uma gravidez complicada, descolamento de placenta, então eu ficava de pé, eu sangrava. Então eu fiquei a gravidez inteira deitada. Quando ele nasceu, ele era um bebê muito calminho. Eu esperei para ter parto normal. Queria parto normal, irmã. Porque eu achava que eu não podia Lindo. ter. Não, era. Pequena, você era pequena, assim. Não, eu queria um parto normal porque eu não queria cicatriz. Não queria. E todo mundo falava assim: parto normal, você teve o nenê, você levanta e vai embora. Isso. E realmente, é unânime. É isso. unânime. Então, eu queria esse para mim. Então, eu teria um bônus, né? Não ia ter a cicatriz e ainda estava tudo bem logo depois. E a recuperação dizem que é muito melhor. Então, eu esperei até o último instante para ter o Ricardo. Fui no ultrassom normal. E aí, nesse último ultrassom, sabe quando você percebe um médico chamando o outro? Aí vem aqui e começa a falar aqueles termos de médico que até então eu não conhecia. E aí ele falou: mãe, vai para a cirurgia agora que seu filho já está em sofrimento. Ai, Jesus, e agora? E aquele misto, né? Porque você vai segurar no colo, mas ao mesmo tempo, poxa, será que tá tudo bem? Mas era prematuro, não? Tava no tempo. Ah, tá. E aí tive o Ricardo, ele ficou algumas horas na UTI. Depois da UTI, fomos para casa. Uma criança boazinha, eu ia até no quarto fazer assim para ver se ele estava respirando, porque ele era tão bonzinho. Não acordava de noite, ele dava aqueles ranhetadas, já colocava ele no peito, dormia de novo. Foi indo, com 8 meses ele teve uma infecção de urina. E aí eu levei ele num pronto atendimento. E aí o médico do pronto atendimento olhou para mim e falou: mãe, seu filho é diferente. Eu falei: como assim diferente? Ele falou: ele tem características de síndrome de Down. Eu falei: ai, não, gente, misericórdia. Aí eu fiquei Não foi apavorada. diagnosticado isso no ultrassom? E aí começou o meu caminhar e a luta da mãe. Aí entrou a mãe leoa, né? E aí, dos 8 meses até os 12 anos de idade, ele frequentou tudo quanto é estimulação e terapia que você possa imaginar. Sem R$1 no bolso. Eu amanheci em fila de postinho para pegar encaminhamento e nisso ele foi. Até que ele foi liberado de todas as terapias porque não tinha mais o que fazer. Não fechava diagnóstico. Ele tinha características de síndrome de Down, como o olhinho mais juntinho, o olhinho puxado, aquela monocelha, né? Então, o hipertônus, né? Que isso aqui ele junta aqui com a maior facilidade. Então, tem milhares de características que ele tinha, tanto que quando eu levei ele para fazer a contagem cromossômica, o médico quis até tirar foto. Ele falou: com o resultado negativo, ele falou: mãe, eu posso tirar foto do seu filho? Porque eu nunca vi uma criança ter características e não ter a síndrome. Eu falei: pode, tiraram foto lá e tal. Mas não fechou o diagnóstico, a luta da mãe. E aí, continuamos. Eu fechei o diagnóstico de autismo dele com 19 anos de idade. Mas, por conta de ter tido tanta estimulação e parado a minha vida para poder impulsionar ele quase passa batido. Ele é repetitivo em algumas coisas, ele tem o hiperfoco em política, tanta coisa, né? Que ele podia ter hiperfoco, mas o hiperfoco dele é política, música. Então, eu a vida inteira cantei na igreja, então ele acabou que gosta desse ambiente e, por conta disso, eu percebi que ele gostava de bateria. Como ele não tinha coordenação motora, eu falei: você quer saber? Eu vou colocar ele na bateria. E aí ele achou o lugar dele e fez todos os módulos até acabar a bateria, e ele é um exímio baterista. Então, ele não tem... não tinha a contagem cromossômica, não teve nada de diagnóstico fechado em relação à síndrome de Down, mas ele tem o autismo nível 1 e mais o TDAH, né? Então, é um autista de suporte. Então, eu... não declarando, né? Mas ele, às vezes, precisa de apoio aí para ir para frente. Mas, história de superação, né? Pura. Ele, apesar de ser autista, ele está no primeiro ano, fechando já o segundo semestre muito bem, do Big Data, que é a computação, né? É o TI do agronegócio.
Pura superação. Pura superação. Tem outras, mas essa daí eu acho que é com o tema que super encaixa. E assim, como que você acha que essa mulher, né, hoje, nesses dias de hoje, assim, que a gente tá tanto nas redes sociais, né, com essas influências, essa mulher que também tem que ajudar, como que ela pode expressar essa feminilidade dela? Tanto dentro do lar quanto fora do lar. Só na maquiagem, no cabelo? Como que ela expressa? Como é expressada essa feminilidade da mulher? Então, para expressar a feminilidade, não tem uma bula, sabe? Tipo assim, olha, tem que ser assim. Não, cada uma é de um jeito. A feminilidade não está só num laço de fita, ou em rendinhas, ou num salto alto, mas na postura. Muitas mulheres, elas podem estar super bem vestidas, mas são masculinizadas, falam alto, falam palavrão. Você já conversou com mulher assim? Você olha e fala, nossa, parece um macho. Só falta se coçar. Porque eu tem mulher me considero assim. feminina, sabe, Vivi? Mas assim, falo alto. Então, mas você tem características, né? Não existe um modelo, um padrão, tipo, olha, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Rapaz, cada uma é linda do jeito que é, mas a gente tem que buscar isso, sabe? E a feminilidade não é só a roupa, mas a nossa postura, a voz sempre no volume 3 ou 4 ali, entendeu? Tem que ser assim. Não é um padrão. Mas a gente tem que trazer essa doçura de volta, sabe? Você acha que se perdeu um pouco, né? Eu não acho, eu tenho certeza. Mas tem se levantado mulheres que estão buscando, sabe? Não aquela mulher que fica com o umbigo no fogão. Não é essa mulher. É isso que se confunde muito, né? E eu acho que é por conta do que nós temos vivenciado, né? O que está disponível aí na internet, na TV. Então, ser feminina, é ser uma boba de lacinho no cabelo. Não. Ser feminina é trazer doçura para o ambiente do seu lar. Mas você sabe que eu sou bem assim, minha cabeça é bem antiga, a minha cabeça, né? Bem antiga, eu concordo com muita coisa. Eu acho que muita coisa se perdeu, né? Da família, do lar, da criação dos filhos. Mas algumas coisas me davam um pouco de... Não sei se talvez... É por isso que eu quero até saber se você concorda com isso, se você acha que é um exagero isso da mulher ser assim. A minha avó sempre... A minha referência foi minha avó, né? Minha mãe sempre trabalhou muito. E a minha referência de mulher, de feminilidade, de cuidado com o lar foi a minha avó. Então, a minha avó, ela tinha uma... Ela era submissa, o meu avô, mas era uma submissão também não só de submeter-se à mesma missão. Era uma submissão de meu avô falava, você vai comer arroz, feijão e ovo, vamos supor. E ela comia arroz, feijão e ovo. Não, meu avô era maravilhoso, tá? Mas ele não fazia isso, mas ela era bem submissa. Enfim, e eu percebi assim, é meio triste também, porque quando meu avô morreu, minha avó morreu. Assim, minha avó foi embora junto. Aquela alma dela, aquela alegria dela, aquela coisa dela de viver foi embora. Porque ela vivia para o meu avô. E ela amava fazer isso. Não era nada forçado. Não era uma coisa que ela fazia com dor e tal. Então, uma lembrança que eu tenho muito forte da minha infância é de eu estar na casa da minha avó, assim, e dar umas 5:30 da tarde. E aí ela falar assim... 5:30, seu avô tá chegando do sítio. Seu avô tá chegando do sítio. Ela tinha que pegar o rider dele, colocar embaixo da pia do banheiro, já ir esquentando a comida. E a comida era toda nova, porque era uma comida no almoço, uma comida na janta, né? Toda. Mas ela fazia aquilo com prazer, você não via que era aquilo. Mas eu olhava, às vezes, aquilo e eu ficava assim... Meu Deus, é muito assim, né? Assim, O que me espera? O que me espera? Então, assim, eu acho que é um pouco desse que as mulheres foram meio que deixando. Por exemplo, minha avó fazia o prato do meu avô, né? Hoje em dia, tem mulheres que falam, mesmo se ele esperar eu fazer o prato dele, ele morre de fome. Meu marido, se esperar eu fazer o prato dele, ele morre de fome, coitado. Não, tadinho, eu sirvo ele. Mas, assim... Por conta dos filhos, a gente vai, não, vamos servir o filho, vamos... Que conselho que você dá para essa mulher, assim? O que ela tem que fazer na vida?
tá certa essa situação? Você concorda com tudo isso? Porque eu, às vezes, olhava isso, eu acho bonito, eu achava bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu achava meio desesperador. Porque a vida dela tinha sentido se meu avô existisse. Sim. Era isso, entendeu? Eu não concordo. Sabe por quê? Porque a gente precisa achar um meio termo. Muitas mulheres, elas se perdem nisso daí, sabe? Eu vou viver para o meu marido. Eu vou viver para os meus filhos. E se deixa de lado. E aí, quando os filhos casam, porque vão casar, vai sobrar um marido. Que ela deixou em segundo plano. Porque primeiro é o filho. O filho. Gente, olha, uma dura realidade. Filho casa e vai embora. Aceitem vocês ou não. O que vai sobrar para a vida de vocês é o marido. E aí, cabe a gente decidir que marido que a gente vai querer. O copo vai transbordar do que eu encher ele. Então, eu vou encher meu marido de cuidado e de amor, eu vou ter retorno. Mas você é uma tonta. Não. É uma via de mão dupla. Eu estou enchendo de cuidado e de amor o meu marido e ele também vai transbordar na minha vida isso. Mas a gente precisa achar um meio termo. De ter o marido, ter o lugar do marido na nossa vida, ter o lugar do filho na nossa vida, mas primordialmente a gente. A ordem é, primeiro Deus, segundo você, terceiro marido, quarto filho e daí em diante. Nossa, essa é a ordem. Tá tudo errado. Para mim tá tudo errado. Mas essa é a ordem. Essa daqui tá no manual de instrução, tá, gente? Manual de instrução. Difícil. E muitas vezes eu já cuidei de mulheres que quando o filho chegou na faculdade, foi embora e ficou por lá, porque na faculdade achou alguém e casou, ela ficou perdida. Porque viveu a vida inteira para o filho, como a sua avó viveu para o seu avô. Então, a gente precisa achar um meio termo para nós termos a nossa vida, para a gente ter o nosso autocuidado, para a gente ter a nossa vida com Deus, mas também cuidar do nosso relacionamento. Porque de todos os relacionamentos que vão passar pela nossa vida, o único que fica é o nosso relacionamento com Deus e com o nosso cônjuge. Isso vale para os homens que estão escutando e para as mulheres que estão escutando. E, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, porque, assim, teria mais 2 horas para a gente conversar, Vivi. Tem bastante assunto. Tem muito assunto, tem muita coisa, mas nosso tempo está estourado. E, assim, acho que um recado que você poderia deixar para essa mamãe, assim, que acabou de ganhar um neném, essa mamãe que acabou de casar, né, formar uma família, vai pensar em ter um neném, essa mulher sábia, essa mulher que edifica o lar. O recado que você pode deixar para ela. O recado que eu vou deixar para você, mamãe, ou que está com um bebezinho ainda no colo, recém-nascido, cheia de dúvida, cheia de medo, nossa, como a gente se culpa, você vai sobreviver. E não seja tão dura com você, porque a vida já é dura demais. Olha para você com misericórdia, sabendo que você tem limitação, que você muitas vezes pode sim descansar e que está tudo bem errar de vez em quando. Para se amar mais, para ter uma vida de intimidade com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença no dia mau. E vai abençoar seus dias bons, porque você vai ter vai olhar para o céu, por exemplo, e saber que as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida e por isso você tem vivenciado tanta coisa boa. Então, eu acho que é isso, sabe? E para o papai, para esse papai que está nos assistindo? Para o papai, eu acho que para o papai, para dar prioridade para a mamãe. Porque a mamãe, ela fica em segundo plano quando vem o bebê e quando o filho está em casa. Mas ela não é segundo plano. Porque logo, a Bíblia fala que a vida é um sopro. Logo, seu filho vai embora, vai casar, se Deus quiser, vai ter uma vida próspera, vai ser feliz. Às vezes vai voltar para casa com uma dúvida ou com uma bucha para vocês ajudarem a resolver. Mas quem fica é a esposa. Então, dê atenção para a mamãe. Quando precisar, abraça o filho muito. Seja o melhor amigo do seu filho, o seu maior conselheiro.
Divida tudo com seus filhos, todas as suas experiências, incluindo as ruins. Porque daí ele vai saber onde não pisar. Porque muitas vezes a gente esquece, né? Fala, ai, eu não vou falar dos meus erros, não, porque vai ser mau exemplo. Você vai ensinar onde não pisar. Exatamente. Eu acho que é isso. Para o papai e para a mamãe é isso. Exatamente. Ai, foi uma delícia. Eu, por mim, ficaria mais e mais e mais e mais conversando. Foi muito gostoso mesmo. E acho que, por último, né? Tem orações que a gente pode fazer pelo nosso marido, pelos nossos filhos? Algum versículo que você poderia orientar para essa mamãe ler? Alguma coisa para essa mamãe ler? Tem? Algum especial para eu poder até abençoar meu marido, meu filho? Olha, tem um que eu ainda na internet ainda as mulheres até têm copiado e tudo bem, tá, gente? Está na Bíblia, então vocês podem copiar, porque não é meu. Mas eu oro o Salmo 1 para o meu marido. Então eu adaptei para ele e oro do versículo 1 até o 3. Então bem-aventurado é o Rodrigo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de manhã até o sol se pôr. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá folha no devido tempo, e tudo que ele faz prosperará. Esse é um. Mas, para filhos, provérbios. Leiam provérbios e declarem provérbios para os seus filhos. Provérbios é sabedoria para a vida. Tem conselho para todas as áreas da sua vida em provérbios. Tudo que você precisar está ali. É um resumão, sabe? Do que você precisa de sabedoria para a vida. E aí, o marido também precisa orar pela mulher. Bom lembrar também, e né? os dois podem ler cantares juntos. Primeiro versículo de Cantares. Beija-me com seus beijos, porque melhor é o teu beijo do que o vinho. Olha isso. Marido mandando esse versículo para você, irmã. À noite, como é que você vai estar? Nossa Senhora, preparada. Ele na porta, irmã. Preparada já. Vai ter fogo. Vivi, obrigada. Nada. Obrigada mesmo. Foi uma delícia ter você aqui. Obrigada. E vem mais vezes. Pra gente conversar mais. Eu adoro, né? Adoro conversar, adoro misturar essa coisa de religião. Eu e Deus somos assim, ó. Amém. Com certeza ele, assim, em primeiro lugar na minha vida sempre foi ele, sempre vai ser ele. É que às vezes eu passo um pouco na frente do marido, entendeu? Tem que aprender. Mas tá bom, a gente vai aprendendo. Estamos juntas. É isso. Filha. É a luta diária da mulher. É isso. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha deixado o coração das mulheres assim, né, acalentado. Tenha dado um conforto aí para vocês, mamães, que estão aí. Quero que você deixe suas redes sociais também para nós. Tá. No Instagram é a Viviane Menezes _Félix. Eu acho que no TikTok é o mesmo. E no YouTube é Viviane Menezes Félix. É isso. Ah, você tem YouTube também, gente. Tive que criar, porque aí começou a crescer muito esse movimento da mulherada. E aí, ainda só tem 2 videozinhos que são um corte. São cortes que eu postei lá, mas tem muito material que vai começar a ser postado, está sendo editado. Gente, a Vivi é excelente, ela faz estudos bíblicos com mulheres. Então, ela fala sempre nas redes sociais dela sobre isso, sobre feminilidade, sobre posicionamento, fé. Isso é muito importante. Isso. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, manda para a mamãe, para a titia, para a vovó, para quem você achar que pode gostar. Se você tem algum também que você considera importante, que a gente ainda não abordou aqui, manda para a gente nas redes sociais, que a gente pode, quem sabe, abordar nos próximos podcasts. E até o próximo podcast Mãe em Fases. Um grande beijo para vocês. Beijo.